Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós vamos falar por que ter fé. É uma pergunta, né? Uma dúvida que pode ser que alguém tenha. E então eu resolvi falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre o que eu entendo sobre fé. Geralmente quando vem fé, a gente fala sobre fé, automaticamente a gente lembra sobre Deus, sobre religião, sobre Jesus Cristo e tudo mais. Só que como eu sou uma pessoa que creio em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e tudo mais. Só que a fé também ela tem a ver muito com acreditar naquilo que a gente não está vendo. Por mais que a gente esteja passando por algo ruim, mas a gente crê, a gente tem fé que aquilo vai acontecer, por mais que tu não esteja vivendo, aquilo pode acontecer. E a probabilidade aumenta muito quando tu acredita nisso. E é esse o sentido da fé. Por mais que tu não conviva diariamente, que tu não vê, que tu não apalpe, né? Tu não passe a mão em Deus, em Jesus, mas de alguma forma tu pode se relacionar, sentindo. Então é esse que é a verdadeira fé, de crer em Deus, né? E assim como a gente crê no Criador, a gente tem fé nisso, por que não pode ser referente ao nosso dia a dia? Aquilo que a gente não conquistou, os desafios que a gente não superou, os traumas que a gente não conseguiu ainda superar, ou muitas vezes até que a gente nem encontrou, as pessoas que a gente maltratou, que a gente fez algo ruim, a gente resgatar. Por que a gente não pode ter fé nisso, nessa melhora, nessa evolução como ser humano? Então minha reflexão é sobre isso. É não só ter, quando a gente falar em fé, falar só religião e Deus e tudo mais. Ter fé, crer naquilo que a gente precisa superar. Porque esse que é a verdadeira fé. Porque Deus quer o nosso bem. Ele nos criou para superar os nossos desafios, para a gente prosperar, para a gente se tornar cada vez melhor, evoluir todos os dias. E quando a gente acredita, por mais que a gente esteja passando por algo ruim, as coisas se transformam. Aquilo acontece, as coisas surgem, elas aparecem, por mais que muitas vezes a gente não está contando com algo, mas quando tu tem fé e tu crê que vai acontecer, indiferente das circunstâncias que tu está passando, parece que o mundo, algo que está em volta de ti, caminha para que aquilo de alguma forma aconteça. Então, esse essa fé, ela tem que ser diária. Ela tem que ser a todo momento. Porque é constrangedor, é contraditório a gente ser um ser vivo, humano, né? Que pensa, e a gente fazer com que esse cérebro, que faz a gente diferente de todos os seres outros da existência, a gente usar contra nós. E fazer com que ele nos prejudique, pensando coisas ruins de nós mesmos, ou dos outros, ou daquilo que a gente pode ou não fazer, daquilo que a gente pode desempenhar ou não. Qual é o sentido da gente mesmo nos sabotar? Então, pensa como se fosse dois cenários. Um cenário
físico, né, material, e um cenário intelectual, algo que a imaginação. No material, tu pode mudar durante o tempo, né? Não, tu não pode mudar ele, tu pode mudar pro futuro, né? Claro, porque tu pode ir transformar aquele material. Mas o intelectual, o mental, a todo momento pode mudar. Eu tô aqui, eu posso estar pensando em algo ruim ou algo bom. Eu posso estar falando algo que vai me transformar, indiferente de onde eu estiver, mas também eu posso fazer algo que vai me destruir, vamos dizer assim, que vai me fazer mal. Então, qual é o sentido? Por que eu não posso escolher fazer o bem? Fazer algo melhor para mim? Então, é isso que a gente precisa entender. Já que a gente está aqui, vivo, a gente tem que agradecer todos os dias a nossa existência. Bem, porque a gente fez escolhas boas? Muitas vezes não. Porque alguém nos auxiliou, ou a gente nem pensou que a criação é tão perfeita que o ser humano, quando ele não escolhe e só vive, as coisas acontecem a seu favor. Mas quando a pessoa escolhe algo ruim, vai pro fundo do poço logo em seguida. Mas quando a pessoa escolhe algo bom, aquilo que realmente vai fazer a mudança dela, ela vai ter uma ligação com Deus, as coisas mudam muito rápido. E eu falo isso porque é isso que acontece na minha vida. E então, já que a gente tem esse livre-arbítrio de escolher, por que não escolher fazer o bem? Por que não escolher ter fé naquilo que pode transformar a nossa vida? Levar ela de um lugar, de um ponto A a um ponto B, um ponto A não tão ideal no momento que a gente está, a um ponto B ideal que a gente quer. E aí quando a gente chegar naquele ponto B, aquele ponto B vira um outro ponto, a gente vai melhorando e assim vai. Mas isso uma construção diária, aonde a gente constrói com fé, com crenças boas, hábitos bons e destrói aqueles hábitos ruins, transforma eles em outros melhores. E para isso tem que ter fé. A fé nos move, ela faz com que a gente realmente encontre o nosso próprio ser. E dessa maneira a gente se transforma em pessoas melhores. E, e com essa transformação, a gente acaba tendo mais intimidade, mais ligação com a criação, porque a gente teve fé, a gente acreditou, a gente transformou o que era ruim em bom, a gente transformou aquilo que estava inerte em um movimento. É isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas, fazer com que a fé nos leve para algo melhor. Então, esse pensamento, né, o porquê ter fé, resumindo, é isso, é fazer com que nosso cérebro, o nosso dia a dia, os nossos hábitos, as nossas rotinas transformem a nossa vida. Não simplesmente a gente esteja aqui vivendo, passando, usufruindo de coisas que muitas vezes não faz nem sentido na nossa vida e a gente tem que parar para refletir sobre. Então, parem, usem o tempo de vocês para melhorar o dia a dia, para melhorar a história, para melhorar a construção desse ser que é cada um de nós em um ser humano melhor, em um ser humano mais humano, um ser humano mais amoroso, um ser humano que reflete, que entende, que não é não é alguém só reativo. E o diálogo, a conversa,
o discernimento e principalmente a fé transforma. Então, o meu maior desejo é construir algo que realmente tenha uma oportunidade para todo mundo. E isso só acontece com a fé. Porque ninguém consegue transformar nada ou criar algo sem que isso aconteça antes na imaginação. E para que aconteça na imaginação, tu tem que crer que aquilo pode existir, tem que ter fé que aquilo vai acontecer. Então, tudo que já foi criado em algum momento nessa nossa existência humana, terrena, ela foi um ato de fé. Porque alguém creu, né? Teve a mentalidade de acreditar que aquilo poderia se transformar em algo e realmente foi lá e executou. Um exemplo que eu gosto de usar, que a energia elétrica, né, foi criada por Tesla, né? E para criar a energia, para conseguir fazer com que ela fosse... Teve muitos anos de dedicação. E ainda, sim, muitas vezes a gente nem para pensar, né? Que a energia a gente não vê. Aí tu pergunta para alguém muitas vezes, como é que é a energia? Energia elétrica. Tá ali num fio, é numa tomada, é num... Mas não, ninguém vê a energia e ela existe. É a mesma coisa que a fé ela existe. Quantas pessoas são transformadas? Quantas pessoas curam doenças, prosperam, se tornam pais melhores, mães melhores, filhos melhores, seres humanos melhores para si e para aquele grupo que rodeia eles ou elas, né? Então a fé é a mesma coisa que a eletricidade. Ela transforma a escuridão em luz. É isso que, resumindo num algo mais palpável, assim, não palpável, mas algo, um exemplo, né? É como se fosse a energia elétrica. A fé é a escuridão. Se tu, na noite, tu tem energia elétrica, tu liga uma lâmpada, pimba, tá claro, clareou tudo. A fé é a mesma coisa. Tu pode estar no escuro, mas tu tem fé, tudo se clareia. É como se fosse um holofote no ambiente onde tu tá. Então, isso é fé. E é fé em Deus, fé em Cristo. E quando tu tem fé em Deus, em Cristo, automaticamente toda a tua vida se transforma e os teus desafios eles se tornam fáceis. Porque tu não faz para ti, tu faz por esse motivo, por encontrar essa intimidade, por se mover para esse entendimento. Então é muito gratificante eu conseguir falar sobre, porque por muitos anos eu não falava, eu sempre tive dificuldade em expor, muitas vezes e ainda tenho, né? Aos pouquinhos eu venho me melhorando e automaticamente isso vai aumentar ao longo do tempo. Eu vou ter mais facilidade, porque a prática acaba nos levando a, não a perfeição, mas a melhoras, a evoluções, né? Porque perfeição, ser humano ainda não, não existe. Perfeição é somente Deus. Então, isso vai melhorando. Os desafios vão acontecendo, a gente vai evoluindo. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Por que ter fé? Porque é somente com a fé que existe transformação. Sem a fé, a gente não se transforma. A gente vira um ser ignorante, onde a gente acredita que tudo que a gente faz é o certo
tudo que o outro faz está errado e a gente sempre vai ter razão. Quando tu muda essa chave onde tu bota, bom, eu acredito, eu tenho fé que as coisas podem mudar. E quando as coisas podem mudar, eu nunca vou ter razão. Eu posso ter um entendimento naquele momento. Mas a razão, a emoção, a certeza daquilo, a gente não sabe. Porque a gente não tem esse poder. A gente está aqui para se transformar, a gente está aqui para mudar a nossa realidade, para fazer as coisas evoluírem ao nosso redor. Então, tenham fé. Acreditem que tudo que vocês desejam, tudo aquilo que vocês depositarem energia, vai acontecer. Então não desperdicem a energia de vocês em coisas ruins. Falar mal do outro, fazer fofoca, esse tipo de coisa. Não perde esse teu tempo fazendo isso. Se tu quer fazer algo bom, fala algo bom da pessoa, porque todo mundo tem algo bom. O porquê que a gente, ser humano, a gente ganhou, a gente teve essa oportunidade de receber um cérebro onde é uma máquina e a gente joga fora todo momento falando mal do outro. Quando a gente fala isso, a gente automaticamente gera isso dentro da nossa própria vida. É só tu olhar. Tu bota uma pessoa que não se desenvolveu, que ainda está presa no mundo passado, que culpa todo mundo, e tu vai ver o resultado da vida dela. Com certeza uma pessoa infeliz, entendeu? Tu vai ver pessoas que têm, não são todas que são assim, mas se a gente for fazer uma análise, automaticamente isso acontece. As pessoas que são improdutivas, pessoas que elas acham que estão sempre certas e é tudo ponta de faca. E aquela pessoa que é mais próspera, que é uma pessoa que ela está buscando uma evolução, não é uma regra, mas é a grande maioria, tá? Então, estejam abertos a coisas novas, estejam abertos a, a se desafiar, porque é só assim que as coisas se modificam, as coisas vão para lugares bons e a gente fica alegre, feliz, as coisas começam a acontecer de uma maneira mais tranquila, com paz no coração, porque a fé faz com que esse caminhar, esse andar, né, que muitas vezes para muitas pessoas é muito pesado, se torne leve. E vivam diariamente, aproveitem, agradeçam diariamente pelas oportunidades que a gente recebe, porque muitas vezes a gente não vê o que de fato está explicitamente na nossa frente e a gente acaba não agradecendo o que a gente já recebeu. Então, obrigado pelo tempo de vocês, que consigam ter retirado que eu consiga ter deixado alguma mensagem positiva na vida de cada um aí. E se quiserem sugerir algo para mim falar no vídeo, pode me mandar no meu WhatsApp ali, tá? Ou nos grupos. E eu desejo tudo de bom na vida de vocês e que Deus continue nos iluminando. Obrigado.